Imagine um exército que parecia não conhecer limites. Cavalos como nuvens de aço, arqueiros que desenhavam morte no ar, e estandartes que avançavam como tempestade sobre cidades que, até então, julgavam-se seguras. Esse era o fantasma que cruzava o século XIII. Agora, imagine uma planície árida no Levante onde, num dia decisivo, aquela tempestade foi contida, não por um império rival maior, nem por uma conjunção de reis europeus, mas por um sultão egípcio e seus cavaleiros recém-saídos das sombras da escravidão. Como o Egito derrotou os mongóis e mudou o destino do mundo ocidental? É essa história que vamos contar. No palco, o mundo estava em transformação. Os mongóis, herdeiros do sonho unificador de Gengis Khan, haviam construído uma máquina de guerra móvel e letal. Sua força não vinha apenas dos números, mas da disciplina, da velocidade e de táticas de cavalaria que combinavam precisão e brutalidade. Cronistas persas, árabes e europeus descrevem com palavras semelhantes a sensação de inevitabilidade. Quando as hordas apareciam no horizonte, a paisagem política e humana se reorganizava em torno da fuga ou da rendição. O saque de Bagdá em 1258 deixou uma marca difícil de apagar. A cidade, por séculos um farol cultural e administrativo do mundo islâmico, centro de sabedoria, de bibliotecas e de centros religiosos, foi tomada por Hulagu Julagu Han, que liderou a campanha no Oriente Médio. Relatos contemporâneos falam de pilhagem, destruição de bibliotecas e do fim de uma dinastia. O califa Al-Musta'sim foi acusado de ter sido capturado e morto. Há relatos dramáticos, como o da execução do califa envolvendo um tapete, que aparecem nas crônicas árabes e persas. Muitos historiadores lembram que esses episódios chegam até nós em versões diferenciadas e às vezes contraditórias, e que as fontes divergem quanto a detalhes e números de vítimas. Ainda assim, o impacto psicológico foi incontestável. O saque de Bagdá provou que mesmo os centros simbólicos mais reverenciados não estavam fora do alcance das tropas mongóis. A sensação de catástrofe ecoou por todo o mundo islâmico e fez com que muitos governantes vissem o avanço mongol como o começo de uma nova ordem. Mas no Egito, uma força menos óbvia crescia: os mamelucos. Originários como escravos soldados, muitos vindos de regiões turcas, circassianas e caucasianas, esses homens foram transformados por um sistema que lhes dava treinamento militar intenso, disciplina e, para os mais capazes, ascensão dentro das fileiras. Ao contrário do que hoje se imagina com facilidade, os mamelucos não eram uma massa amorfa. Eram uma elite militar profissional, com lealdades complexas e ambições próprias. O sultanato do Egito, no cruzamento entre o mar Mediterrâneo e o mundo islâmico, tornou-se o terreno onde esses soldados, outrora propriedade, se tornaram guardiões do Estado. No comando desse período estavam Qutuz, também grafado Qutuz, e seu principal comandante, Baibars, Vaibars, às vezes transcrito como Vibars. Qutuz assumiram o poder num momento de ameaça externa e crise interna, e compreendeu que a política podia ser feita com palavras, mas também, quando necessário, com atos capazes de mudar o curso dos eventos. Quando os emissários mongóis chegaram exigindo rendição, Qutuz optou por uma resposta extrema: mandar executar os mensageiros. Segundo cronistas islâmicos, o gesto foi pensado como uma afirmação de autonomia e um aviso de que o Egito não se curvaria sem luta. Há debate entre historiadores sobre até que ponto a decisão foi governada por honra ou por cálculo militar. Provavelmente foi uma mistura de ambos. O fato é que a execução dos emissários quebrou a possibilidade imediata de negociação e tornou o confronto quase inevitável. Mas o tabuleiro mudou de forma ainda mais decisiva por um fator distante e imprevisível: a morte do grande Khan, Monk, em 1259, no leste da Ásia. Na sociedade mongol, a sucessão não era uma formalidade, exigia uma reunião de todos os príncipes líderes, o Kurultai, para escolher o novo grande Khan.
Esse costume levou Hulagu a recolher a maior parte de suas forças e retornar para a Ásia, deixando no Levante apenas um destacamento sob o comando do general Kitbuka Noyan. As fontes divergem quanto ao tamanho exato das tropas que permaneceram. Alguns cronistas falam de vários milhares, outros usam termos vagos. Mas o consenso moderno aponta que era uma força consideravelmente menor do que a que havia iniciado a campanha contra o mundo islâmico. O Império Mongol, vasto e multifacetado, mostrava a partir desse episódio sua fragilidade. Quando o núcleo político exigia atenção, toda a máquina de guerra podia ter sua marcha interrompida. Enquanto isso, Berke-Han, líder da Horda Dourada, havia se convertido ao Islã e entrado em conflito com Hulagu por razões que misturavam política, família e religião. A rivalidade interna dentro do Império apenas complicava o cenário para os mongóis no Levante. Para o Egito, essas divisões eram um recurso estratégico. O horizonte inimigo já não era aquele monolito que parecia antes do saque de Bagdá. Qutuz e Baibars não esperaram indefinidamente. Decidiram avançar para o norte, antes que Kitbuka pudesse receber reforços ou consolidar posições. Eles escolheram o terreno com cuidado. Ain Jalut, uma planície cortada por colinas baixas e vales ao sul da Galileia, oferecia possibilidades de emboscada e limitava a manobra irrestrita da cavalaria mongol. O local foi escolhido não por acaso, mas por concepção. Ali, os mamelucos podiam neutralizar a vantagem mais temida do inimigo, sua mobilidade. A preparação para a batalha é um dos momentos mais tensos dessa narrativa. Houve, segundo algumas crônicas, uma intenção deliberada de enganar, enviar tropas que simulavam uma retirada controlada para atrair a carga mongol, enquanto reservas bem posicionadas aguardavam para fechar o cerco. Este é um ponto que gera alguma controvérsia entre historiadores. A leitura mais otimista da fonte árabe descreve uma finta brilhante, quase coreografada. Relatos de cronistas armênios e europeus têm suas próprias versões. Ainda assim, a ideia de uma retirada fingida seguida de emboscada é compatível com táticas conhecidas da época e com a necessidade de neutralizar a cavalaria móvel. Chegou o dia. O ano é 1260 e a data frequentemente citada é 3 de setembro, embora cronistas usem calendários diferentes e exista margem de erro nas conversões. O amanhecer trazia uma luz cortante e um vento que levantava a poeira em cortinas. As bandeiras tremiam como zonas de cor contra o céu amarelado. Para os mongóis, a batalha poderia ter parecido mais uma daquelas vitórias que se repetiam. Para os mamelucos, era uma aposta existencial. A primeira fase do combate teve a aparência de uma investida. Os mongóis, confiantes, pressionaram com flechas que zumbiam como enxames. Os mamelucos recuaram em feição ordenada, levando os atacantes para dentro de uma armadilha. Quando a carga mongol se alongou, as reservas mamelucas, ocultas entre as elevações e prontas para entrar em ação, surgiram de surpresa. Baibars, cuja coragem e liderança renderiam a ele enorme prestígio, teria comandado pontos cruciais do ataque, fechando passagens e isolando corpos inimigos. Ao centro, Kitbuka tentou reagir. Sua cavalaria tentou retomar a iniciativa, mas a coesão mongol, privada de apoio, começou a ceder. A morte de Kitbuka, narrada com diferentes ênfases nas fontes árabes, persas e cruzadas, foi o golpe que quebrou a moral inimiga. Quando o comandante cai, muitas formações perdem a bússola. Ali, segundo relatos, a luta transformou-se em desordem. Os cavalos, tão fundamentais para a eficácia mongol, tornaram-se menos um instrumento de guerra e mais um elemento de caos. O cerco virou perseguição. É importante lembrar que as palavras dos cronistas podem acrescentar cor e, sobretudo, valor simbólico. A queda do comandante em campo aberto adquiriu status de mito, e é compreensível que coroassem o evento com imagens de grande intensidade. Historicamente, o resultado foi claro. As forças que restavam dos mongóis foram derrotadas e dispersas, sem conseguir manter uma presença organizada no Levante naquele momento. A vitória em Ain Jalut não foi apenas uma batalha ganha, teve efeitos imediatos e em médio prazo.
No plano local, ela consolidou o poder dos mamelucos no Egito. Qutuz, embora vitorioso, teve um destino abrupto. Foi assassinado pouco depois de retornar a Cairo, um ato no qual Baibars aparece envolvido, segundo diversas fontes. Baibars, então, assumiu o sultanato e transformou o Estado mameluco em uma maquinaria política mais estável, capaz de proteger as cidades sagradas e de articular política externa com mais firmeza. A nova elite mameluca, originada de escravos, passava agora a definir os rumos do Egito e do Levante. No mundo mongol, a derrota expôs fragilidades. A retirada ordenada por Monk e as rivalidades internas, como a de Berke contra Hulagu, somadas à escala dos territórios a governar, levaram à fragmentação de fato do império. Diferentes canaatos tomaram rumos próprios, e a unidade que parecia tão temível no começo do século foi se esgarçando. Ain Jalut não foi a única causa dessa divisão, mas foi um sinal de que a marcha unificada para o oeste poderia ser contestada. E o que isso significou para a Europa Ocidental? É tentador apresentar a batalha como o evento que salvou Roma e Paris de uma marcha mongol implacável. A narrativa mais responsável diz outra coisa. Ain Jalut removeu, muito provavelmente, a ameaça imediata de uma conquista mongol do Levante que poderia ter aberto caminho para uma expansão ainda maior para o oeste. Ao mesmo tempo, fatores como as próprias prioridades internas do império, as dificuldades logísticas de atravessar desertos e mares e as rivalidades dinásticas também contaram. Ainda assim, a vitória dos mamelucos criou uma barreira real entre as hortas mongóis e o Mediterrâneo Oriental, preservando um equilíbrio que permitiu que rotas comerciais, centros religiosos e cidades ocidentais mantivessem certa autonomia em relação ao avanço mongol. Em termos amplos, esse freio ao avanço contribuiu para que o mapa político e cultural da Europa continuasse a evoluir sem a perturbação imediata de um domínio mongol direto. Há também uma dimensão simbólica. A imagem do Egito, um estado governado por homens que foram escravizados e, por sua excelência militar, transformaram-se em senhores de um grande poder regional, mudava as percepções sobre hierarquias e mobilidade social no mundo islâmico medieval. Os mamelucos não só defenderam um território, consolidaram um modelo político que duraria por séculos. Ao analisar essas jornadas, é preciso manter uma cautela historiográfica. Fontes contemporâneas muitas vezes se contradizem. Cronistas contam o que viram ou desejaram que tivessem acontecido. Números de tropas e de baixas variam conforme a procedência das fontes e sua intenção narrativa. É também fundamental não reduzir a história a um único ponto causal. Ain Jalut foi, sem dúvida, um momento decisivo, mas foi decisivo dentro de um conjunto de escolhas, acasos e mudanças estruturais que incluíram morte de líderes, rivalidades internas, logística e inteligência estratégica dos vencedores. O legado, portanto, é múltiplo. O sultanato mameluco consolidou-se como uma potência regional, garantindo que o Levante e o Egito seguissem sob domínio de um poder autóctone e militarmente competente. A derrota mongol em campo aberto mostrou que a máquina de guerra mais eficiente do século podia ser vencida por uma combinação de estratégia, escolha de terreno e liderança audaz. E para o Ocidente, mesmo que não se possa afirmar que a batalha sozinha mudou o destino europeu, ela fez parte de um conjunto de fatores que impediram a expansão mongol direta pelo Mediterrâneo, preservando por mais tempo um equilíbrio geopolítico que beneficiou cidades, rotas e instituições ocidentais. No final, a história de Ain Jalut é também a história da fragilidade das invencibilidades. Um império vasto pode ser parar por uma reunião distante, um líder que cai, uma manobra bem executada em terreno que favorece o defensor. Qutuz, Baibars, Kitbuka, Hulagu e Monk viram seus destinos entrelaçados por decisões e por acaso. As areias de Ain Jalut, sopradas pelo vento, guardam ainda hoje a memória de uma batalha que, em seu tempo, foi tanto sangue quanto símbolo.
Se esta narrativa despertou sua curiosidade, inscreva-se e curta para acompanhar mais histórias que revelam como momentos singulares moldaram o mundo que conhecemos. E antes de irmos, pergunto a você: qual desses pontos, a astúcia tática dos mamelucos, a morte de Monk ou a fragmentação interna dos mongóis, você acha que pesou mais para mudar o curso da história? Deixe seu comentário e sugira qual episódio histórico você quer que exploremos em seguida.